Eu só queria fazer uma ponderação, se Vossa Excelência assim me permitir. Essa matéria chega aqui na Câmara dos Deputados. O relatório foi apresentado hoje às 9 horas. Desculpa, eu só, como autor do... Pois não, sem dúvida nenhuma, você nem tem direito à palavra. Eu só queria sensibilizar os colegas que essa matéria foi aprovada de afogadilho na Câmara dos Deputados, chegou aqui e, com todo respeito ao relator, foi apresentado um relatório hoje, às 9 horas e 2 minutos. Nós estamos tomando ciência desse relatório hoje. Há o acolhimento de apenas uma emenda. Esse assunto, ele versa sobre talvez um dos títulos mais importantes dentro da legislação penal brasileira, que é o capítulo 12 do Código Penal, que trata dos crimes contra a ordem, contra o Estado Democrático de Direito. Ele está atentando contra a democracia, a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. Então, eu acho razoável, nós estamos aqui hoje, a última reunião da CCJ, nós estamos encaminhando para o recesso. Eu faço um apelo aos colegas que qual é a pressa e a urgência se ainda está tendo toda essa tramitação e se nós temos a possibilidade de fazer uma audiência pública para debater com responsabilidade, serenidade e tranquilidade. Então, eu faço um apelo aos colegas que a gente possa fazer uma única audiência pública e, feita a audiência pública, no mesmo dia, coloque em pauta o projeto e aí sim nós teríamos tempo para nos debruçar sobre a amplitude, porque eu volto a falar aqui, esse projeto, ele não está beneficiando só aquelas pessoas que praticaram, como ousam falar, as senhorinhas que tentaram aqui no dia 8, não. Não, nós estamos aqui beneficiando exploração a prostituição, nós estamos organização armada, sem violência ou grave ameaça, e que agora que com a emenda que possivelmente chegou ao meu conhecimento que foi retirado. São inúmeros crimes, está atingindo o Código Eleitoral, a lei da CPI, lei de crimes de responsabilidade, são inúmeros tipos penais que vão ser impactados. Então eu pediria ali a Vossa Excelência e os pares, colegas, senadores e senadoras, que votassem favorável a uma única audiência pública para que a gente possa debater esse tema. Muito obrigado, senhor presidente. Faço como pede Vossa Excelência, senador Flávio Bolsonaro. Presidente, me inscreva, por favor. Senhor presidente Otto Alencar, quero primeiramente dar os parabéns... Lembrar que são 5 minutos. Dar os parabéns a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, pela sua transparência, firmeza e sempre submetendo as suas decisões ao plenário, à maioria. É assim que nós sempre defendemos, sempre pedimos. Parabenizar a Vossa Excelência pela escolha do relator, Espiridião Amin, a quem também parabenizo, porque todos nós sabemos qual era o texto que nós gostaríamos de estar votando aqui, de realmente buscar alguma pacificação no país, mas o debate foi interditado e continua sendo interditado por forças estranhas ao Poder Legislativo e Vossa Excelência, na medida do possível, fazendo o que era possível neste momento, inclusive atendendo a uma orientação do próprio presidente Jair Bolsonaro, que mais uma vez abre mão do seu próprio interesse, pensando no interesse de outros milhares de brasileiros. Como quem diz naquele ditado que é melhor dar do que receber, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, mesmo sabendo que esse texto vai mudar em praticamente nada a sua situação, mas ele já sente um alento no coração em saber que algumas pessoas vão poder voltar para casa muito em breve, ainda que num regime de semi-liberdade, mas vão poder voltar a abraçar seus filhos, vão poder voltar a levar seus filhos para as igrejas, vão poder voltar a levar suas filhas para o colégio e ter um mínimo de convívio familiar. Dito isso, presidente, a gente não tinha que estar aqui discutindo dosimetria, a gente não tinha que estar aqui discutindo anistia, a gente tinha que estar aqui discutindo o cancelamento, a anulação desse justiçamento que aconteceu na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, não só com o presidente Bolsonaro, mas com centenas de outras pessoas, como ontem, mais um justiçado, Felipe Martins, condenado a 21 anos de cadeia, mesmo com todas as provas apontando para a sua inocência. E esse julgamento é uma farsa, porque todos foram julgados por vingança, por juízes que são inimigos de Bolsonaro. É como se tivesse um conjunto de ministros argentinos para decidir
quem é maior, Maradona ou Pelé? Todos sabem que o resultado seria Maradona é mais grande que Pelé. Porque é um julgamento viciado, onde ministro Alexandre de Moraes é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. Ministro Flávio Dino, que disse que o presidente Bolsonaro era o próprio demônio em forma de pessoa aqui na Terra e tinha que ser extirpado da coexistência humana. O ministro Zanin, que até ontem era advogado de Lula. Essas foram as pessoas que julgaram e que condenaram o presidente Otto. Pessoas inocentes por organização criminosa armada. Mesmo sem ter sido apreendida uma arma sequer aqui na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Mesmo sendo um movimento completamente desorganizado, portanto não há nenhuma organização de pessoas que sequer se conheciam. Pessoas que foram condenadas por um crime impossível, de golpe de Estado ou tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Porque alguém em sã consciência, senador Magno Malta, acredita que irmã Hilda ia sentar aqui na cadeira de presidente do Senado Federal, ia pautar a ordem do dia e todos nós aqui íamos obedecer. Ou a Débora do Batom ia sentar na cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, tomar decisões e todo o Brasil ia obedecer. É o crime impossível. Todos seriam retirados imediatamente dessas cadeiras e seriam presos como foram. Pessoas que estão sendo condenadas, que foram condenadas por depredação de patrimônio público. Pessoas que estavam à distância, que não derrubaram um copo de água no chão. É como dizer que numa briga de torcida no estádio, num jogo Vasco e Flamengo, senador Vanderlan, o flamenguista ou vascaíno que estava assistindo pela televisão seja condenado pela briga que aconteceu no estádio. Foi isso que aconteceu nesta farsa, neste justiçamento, e que em algum momento da história nós vamos conseguir revisitar esse tema e anular todas essas aberrações. Para concluir, senhor presidente, eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos os parlamentares que estão votando nesta matéria, e que pelo menos nós possamos dar esse pequeno passo, subir esse primeiro degrau em direção à busca de alguma normalidade no nosso país, pedindo um voto sim ao projeto relatado pelo senador Espírito Amin. Vosso nome, cumprimento todas e todas em geral. Presidente, tudo bem? Senador Marinho está inscrito? Está inscrito. Mas tá aqui. Senhor presidente, no dia 7 de dezembro de 2022, o então presidente do Peru, Pedro Castilho, tentou dar um golpe de Estado, dissolvendo o Congresso e estabelecendo, naquele momento, um governo de exceção. Simplesmente com um discurso. Logo após, ele foi preso. Sem nenhuma arma, sem nenhum ato de violência, a não ser o ato de violência do seu discurso e do seu decreto de dissolver o Congresso peruano. Não precisou de kits pretos, não precisou de nada disso. Não precisou de arma, não precisou de canhões, não precisou de nada. Então, é uma falácia dizer que, para se dar um golpe de Estado, é necessário haver violência. Não é necessário. Como as últimas tentativas de golpe aqui dentro do Congresso Nacional, de tomarem a mesa diretora, a mesa das duas casas. Isso é tentativa de golpe. A Lei 14.197 de 2021, sancionada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, é muito clara. Ele mesmo sancionou uma lei da qual reclamam hoje acerca da aplicação, achando ela pesada demais. E agora a tendência é fulanizar, né? Mudar as sentenças. Fulanizando, isso tem nome e sobrenome. E eu fico chateada com esse jeitinho brasileiro, porque, na verdade, uma revisão criminal tem condições de mudar a sentença. Uma revisão criminal. E eu seria capaz de votar a favor de uma revisão
se essa revisão abarcasse apenas aquelas pessoas que foram massa de manobra. Porque, sim, nas imagens nós podemos assistir a pessoas orando, pessoas... É disso, é sabido que há muitas pessoas ali ingênuas, não inocentes, porque cometeram um crime mesmo que não sabiam que estavam fazendo, agindo como tal. Mas foram ingênuas. Só que as pessoas ingênuas foram misturadas com kids pretos, com pessoas treinadas. E, sim, estavam armadas. Eram facas, eram porretes, eram barras de ferro, eram estilingues, eram bolas de gude, eram bombas, como ocorreu no dia 24 de janeiro, sem dó e nem piedade. Eles começaram a tentativa de golpe lá atrás, passaram anos tentando. Quando Jair Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, viajou, ele ainda deixou esse apito de cachorro, não passando a faixa, não entregando o poder. Ele alimentou a esperança dessas pessoas que estavam seguras, porque, em tese, estavam sendo protegidas pelas Forças Armadas e pelo presidente da República, o mito. Achavam que nada ia acontecer com elas. Quando ele não passou a faixa, aquilo foi um apito de cachorro. Aquilo manteve a esperança dessas pessoas. Só mais 72 horas, só mais 72 horas. Então, nós vivemos aqui... Nas palavras de João César Castro Rocha, é uma dissonância cognitiva coletiva em que as pessoas sabem das provas, que são irrefutáveis. Milhares de pessoas que foram massa de manobra tinham as provas nos seus celulares. E sequer foram alegadas atenuantes, circunstâncias atenuantes. Eu li há inúmeras sentenças. A Débora do Batom não foi presa por conta do batom. Foram 5 crimes. Ali foi respeitada na dosimetria, se o pessoal não sabe fazer conta, que leiam. Foram respeitadas todas as causas de aumento, diminuição, idade, primariedade. Eu li. Agora, em muitos casos, eu não vi alegação por parte dos patronos, dessas pessoas humildes, pessoas vulneráveis economicamente e vulneráveis também no sentido cultural. Pessoas muito humildes. Não foi alegado desconhecimento da lei, que é o inciso 2 do artigo 65 do Código Penal, porque é possível, sim, alegar em questões excepcionais, uma lei muito nova, e essa lei é muito nova, e daria, sim, para trabalhar, é possível trabalhar dentro desse inciso. Outro fator, a confissão espontânea perante a autoridade e a autoria do crime. Por quê? Porque estava no celular da pessoa. Se eu tenho provas aqui no meu celular, é melhor eu dizer para o meu cliente, confesse. E aí eu tenho a linha D do inciso 3 do artigo 65 do Código Penal, que é de 1940. Se as provas são irrefutáveis, se a materialidade é inegável, é melhor confessar. E aí nós temos a linha E do mesmo inciso 3 do artigo 65 do Código Penal. Cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. É possível alegar isso, então. O efeito manada. Então, nós estamos fulanizando, trabalhando aqui para modificar uma sentença via legislação. Uma legislação nova, 4 anos. O Código Penal é de 1940. E está em vigor até hoje. Eu votaria a favor desse projeto de lei se fosse para diminuir e rever as penas daquelas pessoas que foram incitadas, que foram enganadas. Dessas pessoas, sim, eu sinto compaixão.
E eu digo para vocês, familiares desses presos, dos bagrinhos, deem uma olhada nessas sentenças. Vejam se isso foi abordado. Essas atenuantes. Porque não adianta... e vocês continuam sendo enganados até hoje. Todas essas pessoas se mobilizaram porque Jair Bolsonaro e a cúpula incitaram isso o tempo inteiro e plantaram na mente dessas pessoas que hoje, depois do leite derramado, não é possível mais voltar atrás. Então a negação é o melhor remédio para eles continuarem se iludindo, porque parece que dói menos. Então, se Bolsonaro fosse realmente firme, estivesse preocupado com essas pessoas, pediria em nome... Porque ele já confessou, isso é óbvio, está confessado e está tudo, mas ele pediria para liberar essas pessoas, que não são os kids pretos, que não são os incitadores, os financiadores, que muitos foram enganados também. Mas é vergonhoso e eu sinto imensa preocupação com essas pessoas economicamente vulneráveis não terem sido, uma grande maioria, não foi defendida pela Defensoria Pública, mas sim por advogados privados que dizem que estavam fazendo pro bono, fazem nada. A gente sabe. Tem muita gente aqui que está trocando, inclusive, por cargo a sua atuação. Isso é grave, mas tudo tem a sua hora. Então, deixar claro que as agravantes, atenuantes, eu li as inúmeras sentenças, eu assisti a cerca de 250 audiências de instrução pelo canal do Vitor Panchorra, canal que eu recomendo. Vitor Panchorra, que tem sofrido um assédio judicial imenso porque está contando a verdade. E contar a verdade de advogados é isso, é chuva de processo. Então, lamento, mas ele tem ganhado as ações. Então, o próprio presidente Jair Bolsonaro chamou essas pessoas de malucas, fez gracinha, confessou, instigou o tempo inteiro. Pediu paciência, essas pessoas estavam sim protegidas ali na frente desses acampamentos. Vou eu. Pode ir Vossa Excelência acampar hoje na frente de um QG. O que vai acontecer? Nem mesmo com imunidade parlamentar nós podemos fazer isso. Estavam sim protegidas. E estavam enganadas que acabariam com as igrejas, que liberariam o aborto. Mentira, o aborto não foi liberado desde o tempo de Jair Bolsonaro aqui. A flexibilização em relação à desnecessidade de registro de boletim de ocorrência para o aborto, porque a maioria das vítimas é estuprada por pessoas do seu núcleo familiar. Como é que vão voltar para casa? Enfim, isso é uma discussão. Mas sempre foi assim, nós não mudamos a legislação. Então, presidente, é para deixar bem claro que eu estaria disposta e em favor dessas pessoas, se houvesse hombridade, porque eles se instigaram, eu seria e sou a favor, mas infelizmente não é. Continuam sendo massa de manobra, acabaram com suas vidas e agora a verdade tem que ser dita e o que eles devem procurar uma revisão criminal, que é o melhor que podem fazer, é o que lhes restou. Obrigada, presidente. Presidente, primeiro quero elogiar a condução dos trabalhos feitos por Vossa Excelência e Vossa Excelência ter submetido ao plenário essas questões fundamentais, mesmo com entendimento diverso, pontual sobre eles. Olha, acordei de manhã, presidente, com um factoide publicado pelo UOL por uma jornalista notoriamente ligada ao PT, tá? Ressuscitando uma matéria que ela mesma já havia publicado lá em 2023 sobre uma suposta ilegalidade que eu teria praticado em 2005 na autorização da realização de uma gravação numa investigação criminal por corrupção.
senador Valdemar. Eu acho estranho que essas coisas surjam exatamente quando a gente tem hoje uma emenda da minha autoria que a gente apresentou para que a gente possa aprovar esse projeto aqui e ele já ser convertido em lei, e ao mesmo tempo que surgiram aquelas graves denúncias contra o Lulinha por suposto envolvimento na roubo dos aposentados e pensionistas. Lembrando aqui que eu estou na CPMI e tenho defendido a investigação do filho do presidente Lula. Mas, enfim, ainda assim vim aqui defender aquilo que eu acredito. Eu também, como vários dos demais aqui, sou favorável à anistia. Esse processo, ele foi infelizmente eivado de diversos vícios. Primeiro, para começar, não deveria ter corrido no Supremo Tribunal Federal. Não tem jurisdição ou competência, porque essas pessoas não têm autoridade de foro. Mas existe um consenso na sociedade, na opinião pública, e mesmo aqueles, muitos da base do governo, que entendem que houve excesso em relação aos manifestantes do 8 de janeiro. Todos aqui podem citar nomes, eu também posso citar. Eu estive visitando, ajudei a levar para o Paraná, para os estabelecimentos carcerários do Paraná, alguns dos presos desses manifestantes, e estive visitando, por exemplo, o seu Jorginho, lá de Quedas do Iguaçu. Senador Vanderlan, provavelmente como Mário, um lavrador de mais de 70 anos, que estava preso desde o 8 de janeiro, condenado a 16, 18 anos de prisão. Ele esteve no Palácio do Planalto, não quebrou um copo, não fez nada que justificasse esse tratamento tão severo. Visitei a dona Sônia, junto com a minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, 67 anos, com câncer, presa desde o 8 de janeiro. Chegou para nós chorando, dizendo que a vida dela estava arruinada. Eu fiz uma promessa para ela: vou lutar pela anistia da senhora. Se não conseguir, pelo menos para redução de pena. A gente não pode concordar jamais com esse excesso. E aqui eu posso dizer uma coisa: eu fui juiz por 22 anos, senador Irã. Eu condenei o Fernandinho Beiramar a 28 anos de prisão. Condenei membros da quadrilha dele. Eu sempre fui um juiz duro. Ninguém colocou mais bandido, ladrão do erário, corrupto na cadeia nesse país do que eu durante a Operação Lava Jato. E eu era severo na aplicação dessas penas. Mas eu era severo com quem merece, com quem precisaria realmente ser punido severamente. Não há nada que justifique, e aqui sim, houve um erro da dosimetria do Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, nesse caso, agiu com sentimento, até para mostrar que não era o melhor lugar para ser julgado aquelas pessoas. Já poderia ter fixado uma pena mais baixa, até porque eu tinha votos vencidos do ministro Barroso, do ministro André Mendonça, entendendo que tinha absorção de algum daqueles crimes. Então vem o Congresso agora e corrige um erro. O Congresso corrige um erro do Supremo Tribunal Federal. Gostaríamos de aprovar a anistia, mas é o que é possível hoje nessa maioria política. No entanto, o texto que veio da Câmara, e a meu ver não intencionalmente, de fato, estendeu benefícios a crimes de outra espécie, que não deveria. Mas se for observado, como fez aqui a análise detalhada do relatório do senador Esperidião Amin, a intenção da Câmara sempre foi focar os benefícios aos condenados do 8 de janeiro. Então nós estamos aqui numa emenda de redação, que eu tive aqui o privilégio, a honra de apresentar e de ter sido aceito, né, pelo senador Esperidião Amin e aparentemente pela maioria desse plenário, que corrige essa distorção, porque jamais iríamos admitir que esse projeto, que é um fim tão nobre de corrigir um excesso da justiça do nosso país, fosse utilizado para beneficiar outro tipo de crime. Não beneficiava, sim, crime de corrupção, como andaram falando por aí, mas tinha pontualmente algum efeito marginal para outros crimes, coação no curso do processo, associação criminosa, e a gente não quer isso. A gente quer corrigir um erro do Supremo Tribunal Federal, que eles poderiam ter corrigido, mas nós estamos fazendo, para levar justiça, principalmente, a pessoas como o seu Jorginho, e para que eu possa cumprir a promessa que eu e minha esposa fizemos à dona Sônia.
67 anos, presa, desde o 8 de janeiro, nunca cometeu um crime na vida, nunca mais vai cometer nenhum outro delito. Hoje, pelo menos, é um passo. Sei que muitos queriam mais, mas é o passo possível neste momento. E a gente não vai se deter por tentativa de intimidação ou factoides vindos de a gente sabe sempre de quem. Aqueles que não querem aqui a prevalência da lei e da ordem e da justiça nesse país. Muito obrigado, presidente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!